Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nesse canal e também no canal você vai encontrar série de mensagens, sentimentos que aprisionam a alma. O último sentimento que eu tratei está lá, você pode conferir. Eu falei sobre a culpa e a próxima quinta-feira agora eu falo sobre estresse, o portal da morte. O tema do meu devocional hoje é farinha pouco, meu pirão primeiro. Será? Tá certo isso? Então, nós vamos falar sobre servir com alegria. Servir, o que é servir? É ser útil, é alguém auxiliando na realização de alguma coisa. É querer ajudar, cuidar, agradar, satisfazer, é estar disponível, é cuidar, é zelar pelo bem-estar ou pela saúde do outro, atender o outro, né? Então, quando a gente pensa assim, farinha pouco, meu pirão primeiro, na cultura brasileira, na cultura popular brasileira, é mais ou menos assim. Quem não tira proveito das situações para se beneficiar é suavemente, falando suavemente assim, é um bobão. Se você não tira oportunidade das situações para você se beneficiar, você é um bobão. Os espertos. Eu já ouvi algumas vezes o seguinte discurso: existem dois tipos de problema, o tipo meu e o tipo seu. Esse é do tipo seu, então se vira. É interessante isso, porque nós cristãos, as pessoas de forma em geral, alguns fatores podem desanimar o servir, especialmente se for com alegria, né? Um deles é a ocupação com a própria vida. Não é uma loucura isso? Todo mundo tem as suas ocupações. Você sabe que a Revolução Industrial, quando começou, todo mundo tinha um sentimento otimista que as máquinas substituiriam de tal forma o trabalho humano e as pessoas iriam trabalhar menos, iam ter menos atividades e iam ter mais tempo para família, lazer, descanso, Deus. As máquinas continuaram surgindo, veio a revolução digital e as pessoas continuam trabalhando mais, as pessoas não estão trabalhando menos. As máquinas não diminuíram o trabalho humano, muito pelo contrário, as máquinas nos empurraram para outras atividades. Então, sendo assim, não dá para conseguir ter tempo para ajudar os outros, esse é um dos fatores. Outro fator é a fadiga, o cansaço. Nós somos uma geração assim do estresse, muito conhecimento. E a gente fala assim, gente, o restinho do tempo que eu tenho, eu tô dando um tempo para mim, né? Outro sentimento que nos impede de servir, né, é o sentimento de exploração. A gente tem medo da gente começar a ajudar as pessoas e as pessoas começarem a nos explorar. E de fato existem pessoas que vão se aproveitar da situação. Mas quando a gente pensa, farinha pouco, meu pirão primeiro, o que Jesus nos ensina? Jesus nos mostra as verdadeiras características de um servo, que é humildade, disponibilidade, sensibilidade às necessidades do outro. O único que poderia ser verdadeiramente orgulhoso das suas capacidades escolheu despir-se da sua glória e esplendor e vir para uma limitação humana ao tempo e espaço para nos servir, né? Jesus fez isso para que pudéssemos ter Deus como Pai. Jesus nos ensina que o valor em servir está em agradar a Deus, em estar em nós querermos honrar a Deus. Nós precisamos, na realidade, revisar as nossas ocupações, estabelecer prioridades. Precisamos evitar dizer, não tenho tempo. Tempo nós temos, às vezes nós não temos prioridade. O que custa, gente? Um bolo de fubá, uma garrafa de café e você tomar um cafezinho com a pessoa ali, né? Às vezes custa vencer a dureza do nosso coração, né? Lógico. Então, olha só, nós precisamos parar de dizer, não tenho tempo. Nós não precisamos estar desocupados para servir. Nós temos que estar disponíveis. Servir com alegria é possível
quando a nossa motivação é honrar a Deus. Existem pessoas que só encontram tempo para servir ou só vai servir porque sabe que a sua foto vai aparecer onde? Nas redes sociais, né? A pessoa dá uma cesta básica aqui e tira foto aqui. Olha o que eu estou fazendo. Jesus fala que essa pessoa já recebeu o seu galardão, né? Então, fazer a vontade, Jesus disse o seguinte, olha: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Jesus diz o seguinte também, que quem dá comida ao faminto, água ao sedento, abrigo ao estrangeiro, roupa, ou remédio ao doente, quem visita o encarcerado, quem socorre o necessitado, sabe o que diz? Está servindo o próprio Deus, cara. Você já parou para um negócio desse? É por isso que nós devemos imitar Jesus. Você tem alegria em servir? A bênção maior em dar do que receber. Paulo conseguiu servir a Cristo com inteireza de coração. Jesus nos inspira e capacita a servir. Então nós devemos fazer isso com alegria. Essa semana, você vai ter oportunidade de servir alguém. E que esse ditado, ele não venha servir para você. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Por quê? Você pode estar servindo o próprio Deus. Às vezes um anjo que Deus enviou que você não sabe. A Bíblia diz que algumas pessoas, sem saber, receberam anjos em sua casa. Já imaginou? Porque o anjo, ele tem um poder de se materializar, né? Então você pode encontrar uma necessidade, uma pessoa que precisa de uma cesta básica, uma pessoa que através da sua influência você pode ajudar ela muito, e você tem que lembrar isso. Nós fazemos isso para agradar o nosso Deus, para honrar a Deus e para imitar a Jesus. Jesus, ele disse: sede, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sem falar, gente, que quando a gente serve o próximo, vem aquela sensação de satisfação, alegria, contentamento. Por quê? Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu quero encerrar com a fala do pastor Jeremias Pereira, que uma vez ele disse o seguinte: nenhuma pessoa, ninguém é pobre o suficiente para não ter nada para dar para alguém. Um abraço, quanto custa um abraço? Quanto custa um sorriso? Quanto custa um olhar de compaixão? Quanto custa uma intercessão? Né? Você encontrar a pessoa e falar assim: eu vou orar por você. E às vezes aqui nós não estamos falando de dinheiro. Dinheiro também. Mas quanto custa você tirar meia hora, uma hora e conversar com alguém pelo WhatsApp numa chamada de vídeo que você sabe que está sofrendo, está triste, está em um momento de depressão? Então, lembre-se disso. Farinha pouco, meu pirão primeiro, para nós cristãos, isso não cola não. Então, que Deus possa nos abençoar. E vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Que às vezes nós estamos nesse tempo de pandemia, todo mundo correndo atrás dos interesses. Eu esqueci de falar o que o pastor Jeremias falou. Ele falou assim, quando a gente olha para cima, tem um monte de gente que pode estender a mão para a gente. Mas quando a gente olha para baixo, tem muita gente que a gente pode estender a mão. O problema é que a gente só olha para cima. Vamos olhar para baixo um pouquinho. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, derrama da tua graça sobre nós. Que nós possamos cuidar, Senhor, da nossa própria vida, sim, porque nós temos que correr atrás. Mas que nessa corrida nós não venhamos esquecer que tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós podemos socorrer, ajudar e fazer alguma coisa por alguém. Através do nosso tempo, os nossos talentos, Senhor, e o nosso dinheiro. Quantas pessoas, ó Pai, não têm um testemunho? Eu estava pensando em fazer uma coisa ruim, mas depois que eu conversei com você, a minha cabeça mudou tudo. Derrama da tua graça sobre nós e que nós possamos lembrar sempre que nós estamos rodeados de necessitado. Que nós não venhamos ser como, Senhor, em nome de Jesus, como o levita e como o sacerdote que passou do lado do homem caído e passou ao largo. Nós queremos ser como o bom samaritano. Nós pedimos a tua graça sobre a nossa vida. Guarda o nosso coração do egoísmo, Senhor.
Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus vai colocar alguém na sua vida essa semana para você fazer algo e você vai se lembrar. Eu estou fazendo isso aqui é para Deus, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, um beijo no coração e tenha uma ótima segunda-feira.